presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que há um lado podre da ala militar ao se referir às denúncias de corrupção do governo federal e revela um incômodo de representantes das Forças Armadas e da sociedade civil. Pessoas em situação de rua já estão sendo vacinadas contra a Covid-19. Porém, dados apontam que há falta de planejamento adequado para a eficácia da campanha nas ruas. Movimentos populares, partidos políticos e ativistas estão realizando atos em solidariedade ao povo e ao governo cubano em vários lugares do Brasil. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. O suposto envolvimento de militares no caso da compra da Covaxin durante a CPI da Covid tem trazido um novo questionamento. A participação governamental de fardados na ativa deve existir? Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha revelou que 62% dos brasileiros são contrários à atividade de militares da ativa em manifestações políticas. Apoiadores da ideia passaram de 43% a 38%, ou seja, o índice de desaprovação está crescendo. O tema surgiu depois que o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que havia um lado podre na ala militar ao se referir às denúncias de corrupção do governo. Afonso Bezerra nos mostra uma reportagem sobre os desdobramentos a respeito do tema. Confira. Nacional. Com as suspeitas de corrupção envolvendo a compra de vacinas reveladas pela CPI da Covid no Senado, o governo Bolsonaro coloca a crise ética no colo das Forças Armadas. Um dos suspeitos, o servidor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, tem passagem como sargento na Força Aérea. O currículo do servidor motivou o comentário do senador Omar Aziz, referindo-se a ele como a banda podre das Forças Armadas. O texto não foi bem visto pelos generais. Em nota, eles rebateram, alegando que não iriam aceitar qualquer ataque leviano. Até o momento, 10 membros da ativa das Forças Armadas foram citados em situações apuradas pela CPI, o que trinca a histórica imagem ética dos militares. O pesquisador Eduardo Heleno avalia, no entanto, que esta percepção já está ultrapassada. Essa percepção foi muito enaltecida, né, na República de 46, né, e é uma percepção datada. A burocracia brasileira, ela cada vez mais se especializa e é impossível o cumprimento de metas com eficácia e com eficiência com uma formação totalmente fora do compasso. A troca de notas reacendeu a memória sobre as intervenções políticas dos militares na história do Brasil, como no movimento dos tenentes na década de 20, na Revolução de 30 e no golpe de 64. Presentes com mais intensidade no governo de Jair Bolsonaro, os militares retomaram atividades políticas civis. Hoje, eles são mais de 6 mil, de acordo com o relatório do TCU, ocupando cargos na administração federal. Essa presença, no entanto, na avaliação do professor Paulo Cunha, não demonstra que há um projeto de golpe em curso. As forças de oposição nas ruas podem fragilizar esta suposta pretensão dos militares. Durante 2 anos, um pouco mais, era a direita que ia para a rua. E hoje não, você está vindo o campo progressista, a esquerda, inclusive setores que apoiaram o Bolsonaro, já reavaliando as suas posições e apoiando o impeachment. E eu não acredito que as Forças Armadas vão sair às ruas para defender um governo já despossuído de base social. A pandemia e a crise econômica que o Brasil enfrenta fez o número de pessoas em situação de rua aumentar. Dados do Sistema Único de Assistência Social, publicado em março de 2020, concluiu que 222 mil pessoas estão em situação de rua e mostrou uma tendência para o aumento do índice. Diante da vulnerabilidade, a vacinação contra a Covid-19 em pessoas que estão nesta condição já começou. Porém, o início da campanha foi prejudicado por falta de divulgação adequada e também dados insuficientes. Confira a reportagem de Gabriel Duarte. Trilhos do Brasil.
Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 50 mil pessoas em situação de rua foram vacinadas contra a Covid-19 no Brasil. No entanto, a distorção dos dados oficiais mostram o quanto essas pessoas ainda seguem desprotegidas, como explica o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, José Vanilson Torres da Silva. Cerca de 160 mil pessoas em situação de rua no Brasil estão no cadastro único. Mas os dados do Ministério da Saúde que ele tinha para dose da própria rua eram de 66 mil. A distorção dos dados foi corrigida após levantamento feito pelo estudo Incontáveis, do programa transdisciplinar Polos de Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais. Além dessa dificuldade inicial, as vulnerabilidades das pessoas em situação de rua são outro fator que exigem políticas públicas mais direcionadas. A reversão desse quadro grave passa por uma mudança de perspectiva de atendimento médico, alerta o infectologista Marcelo Dayer. A ação ativa e não passiva de ficar no consultório esperando o paciente, principalmente nessa situação, seria fundamental. Além disso, o infectologista aponta outras estratégias, como priorizar as vacinas de dose única. Então, quanto menor o número de doses, menor efeito colateral, melhor será também, porque essas pessoas às vezes não têm para onde ir se estiver sentindo alguma coisa. Então, quanto mais simplificado for o processo, melhor. Bom, apenas uma correção. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o momento, cerca de 26 mil pessoas em situação de rua estão totalmente imunizadas. Ou seja, tomaram a primeira e a segunda dose da vacina ou tomaram dose única contra a Covid-19 no país. 60 mil é o número total de doses aplicadas, incluindo quem tomou apenas a primeira e quem já tomou as duas doses. A Embaixada de Cuba no Brasil recebeu ontem, dia 13, uma mobilização em solidariedade à Revolução Cubana. Os manifestantes denunciaram o bloqueio econômico imposto a Cuba há dezenas de anos que prejudica o desenvolvimento do país. Ana Prestes, do PCdoB, presta solidariedade à ilha. Vamos conferir. Embarque imediato. O povo brasileiro é um povo solidário com a sua região, com a América do Sul, com a América Latina. Quem tenta quebrar isso é justamente quem hoje está aí nesse governo que nós em breve vamos derrubar. A solidariedade com Cuba, ela é antiga no Brasil e ela é de vinda, vai e volta, né? Porque os cubanos também são muito solidários com os brasileiros. Muito recentemente nós tínhamos aqui cerca de 10 mil médicos cubanos atendendo nas nossas comunidades mais carentes. Nós temos muita cooperação na área de fármacos, na área da educação, na área da saúde. Então, o povo brasileiro, nós brasileiros, que sabemos do que o imperialismo é capaz, temos que estar ao lado do povo cubano nesse momento em que se tenta cavar uma instabilidade política, uma instabilidade social em um país que está bloqueado economicamente há mais de 6 décadas e, como qualquer outro país do mundo, está enfrentando as dificuldades da pandemia. Então, nesse momento, precisa de solidariedade e não de hostilidade e instigamento, como os imperialistas estão plantando aí nos últimos dias. Ele é cientista político da Fundação Getúlio Vargas e foi entrevistado pelo repórter Afonso Bezerra. Jairo Nicolau é o convidado do quadro de entrevista de hoje. A CPI da Covid, a reputação das Forças Armadas e o sistema eleitoral brasileiro foram alguns temas tratados nessa conversa. Entrevista Central. Olá! Na edição de hoje da Entrevista Central, estamos recebendo o cientista político Jairo Nicolau. Ele é especialista em sistemas eleitorais e autor do livro O Brasil Dobrou à Direita. Ele fará conosco aqui uma análise sobre os desdobramentos políticos da CPI da Covid no Senado e uma análise de conjuntura sobre o cenário atual da política brasileira. Professor, seja muito bem-vindo à Entrevista Central. Olá, tudo bem? Eu que agradeço aí o convite. Professor, a pesquisa do Datafolha apontou que 30% dos entrevistados acham bom ou ótimo o trabalho da CPI da Covid, o trabalho dos senadores. Como o senhor pode traduzir esse dado da pesquisa politicamente? Em primeiro lugar, é interessante observar que um número razoável da população, aí pela pesquisa que eu vi da
da Quest, né? Em torno de 40% da população não acompanha a CPI, né? Quer dizer, na verdade, o impacto que a CPI tem é grande, mas vamos lembrar que ela pega, sobretudo, as pessoas mais informadas do país, as pessoas que têm mais interesse por política, que acompanham os meios de comunicação, o dia a dia. Isso é importante chamar a atenção. Mas o número que você mostra, que também é bacana, é o seguinte: as pessoas que estão acompanhando, elas consideram um trabalho muito bom, não é? Eu acho que isso é mais ou menos consensual, né, entre os analistas. A CPI tem feito um trabalho com enorme impacto público, né? Enfim, as pessoas estão parando para assistir. Das CPIs que nós tivemos no Brasil, essa é uma das mais ativas. Por um tempo, a base do governo acreditou que a CPI perderia impacto diante da opinião pública. Os dados das pesquisas mostram o contrário. Qual o saldo desse movimento para as forças políticas mais conservadoras e alinhadas ao presidente? No começo da CPI, primeiro se imaginava um impacto gigantesco, né? Depois, no começo aconteceu isso, depois a CPI ficou morna, depois agora tiveram alguns depoimentos e alguns desdobramentos que tiveram mais, digamos, atratividade. O que a gente tem que separar é o seguinte: a CPI não pode ser uma novela, né? Não pode ser um Big Brother, que gera, esfria ou esquenta para o grande público. Acho que a audiência é um aspecto da CPI. Ela poderia funcionar até com, digamos assim, como outras funcionaram, sem cobertura da mídia, sem a transmissão ao vivo, né? Então, independente da audiência, a gente não pode ficar enviesado, ou seja, a CPI está bem porque tem audiência, está mal porque perdeu audiência. Não tem ninguém para produzir um escândalo na semana, a CPI ficou morna. Não. Eu acho que o importante é saber que os desdobramentos da investigação, do levantamento de material, das denúncias que a CPI eventualmente pode trazer. Se ela está com popularidade ou não, acho que a gente tem que mudar essa ótica, porque senão a gente fica muito, né? Enfim, se não está animando as pessoas, vão mudar para outro assunto. A CPI não é para animar ninguém, a CPI é para investigar o que está se passando. Se não tem audiência, é outra coisa. Há pelo menos 10 militares citados, né, suspeitos de envolvimentos em algum esquema avaliados e investigados pela CPI. De certa forma, o trabalho da CPI trincou um pouco a reputação, a imagem das Forças Armadas? Esse governo levou muitos militares, sobretudo de média patente, né, para trabalhar, né, às vezes pessoas qualificadas, né, engenheiros, profissionais específicos, mas quando isso é feito, apesar deles terem um teto, né, podem fazer isso só durante 2 anos, ou se não estão na reserva, isso inevitavelmente acaba desgastando a corporação. Uma aventura em que se discute negritude, racismo, gênero, memória, terceira idade e até a arquitetura da capital paulista e sua beleza nos anos 40 e 50. A parada cultural de hoje é uma viagem em formato de documentário. Guarani, Histórias do Circo dos Pretos é dirigido por Mariana Gabriel e é dividido em 4 episódios. Mostra a busca de um reencontro entre a filha acrobata Daisy e o palhaço Chamego, sua mãe, que era a atriz Maria Elisa. Parada cultural. É essa viagem no tempo, repleta de muita emoção, luta e reencontros, que você vai ver nos 4 episódios de Guarani, Histórias do Circo dos Pretos, uma aventura pelos picadeiros da capital paulista nas décadas de 40 e 50. Um filme em que a menina Daisy busca as pazes com um palhaço que sempre existiu na vida e na trajetória da atriz Maria Elisa, sua mãe. Então você já está considerando fazer as pazes com o Chamego, né? Não sei. Vamos ver, né? A série documental tem estreia marcada para o dia 16, sexta-feira agora, às 18 horas. Serão exibidas 8 sessões. Para conferir, basta acessar o Facebook ou o YouTube do Centro de Memória do Circo.
O programa Central do Brasil vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.